Que série que vocês estão? Segundo, primeiro? Quem está no primeiro? Levanta a mão. Quem está no segundo? Quem está no nono? Quem não está em lugar nenhum? Pronto, os professores. São 4 professores? 3. Quem é professor de física? Só o Luiz? Bom, então vamos começar. Eu vou falar para vocês um pouco sobre física, né? Mas baseado numa palestra que eu já tinha preparado aqui, que chama Uma Viagem pelo Universo que Conhecemos, que vivemos, né? E que conhecemos também, né? Ninguém viaja para onde não conhece. E aí no meio vocês podem parar, fazer perguntas, vamos mais ou menos 1 hora, 1h30, vai ser bem interativo, vocês vão participar também da palestra, alguns de vocês aqui, quem está na primeira fila. E, bom, eu não me apresentei, mas meu nome é Euclides Marega Júnior, eu sou professor de Física aqui no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E quem gosta de Física aqui? Ninguém? Então, por que você não gosta de Física? Não entende, bom, tá certo. Mas a gente não entende um monte de coisa também, né? Por exemplo, você gosta do seu pai? Mas esse você não entende ele, né? Então, mas você gosta. Tem que... Bom, então, o que vocês... às vezes vocês não gostam de alguma coisa porque vocês não entendem. Então, nós vamos tentar mostrar para vocês algumas coisas diferentes aqui da física. Então, eu vou falar um pouco do universo em que vivemos. Os coordenadores ali, vocês são o quê? Biólogos e bióloga. Vai ter um pouco de biologia também. Vai ter um pouco de química também. Pedagoga. Não sei se vai ter pedagogia, mas, no fundo, você sabia, física é uma ciência natural. O que é uma ciência natural? Que é baseado na natureza, fenômenos da natureza. Então, além da física, química também é uma ciência natural e biologia é uma ciência natural. Matemática é ciência. Matemática é uma linguagem. Da mesma forma que se você der uma expressão matemática para alguém que fala em chinês, ele entende, não entende? Entende, porque é uma linguagem universal. Todo mundo entende matemática, certo? Então, em ciências naturais você tem física, química, biologia e tem a linguagem que explica algumas coisas, que é a matemática. E fora isso tem filosofia, tem ciências humanas, que estuda as relações entre as pessoas e assim vai, né? Então, a física, eu poderia dizer, professora de química, né? Química, professora lá de química. Mas a química é uma parte da física, né? Mais que os químicos não gostem que a gente fale isso, e a biologia também, infelizmente, né? Ou felizmente, né? A biologia também é uma parte da física. Então, a física, isso é uma opinião minha, né? Mas compartilhada por muitas pessoas. A física, ela engloba uma grande parte das outras ciências, né? Principalmente porque a física dá contribuições imensas para as outras ciências. Então, no final você vai ver que eu estou certo. Vocês, professores ali, também vão começar a gostar de física, né? O professor ali, o Luiz lá, ele foi meu aluno, né? Depois eu conto umas histórias, né, deles para vocês, boas, né? O seu filho está aí? Ah, tá certo. Bom, nós vivemos num universo que tem, se for correto a teoria que é chamada teoria do Big Bang, né, tudo nasceu de uma grande explosão há 15 bilhões de anos atrás, aproximadamente 13,5 bilhões de anos atrás. Essa explosão, ela recebe o nome de Big Bang,
e ela foi uma explosão que deu início a tudo que nós conhecemos hoje. E como seria o universo hoje que nós conhecemos? O universo hoje que nós conhecemos, então, o universo que nós conhecemos hoje, ele é isso aqui. Ninguém entendeu o que é isso, mas eu vou explicar. O que seria isso? Daqui até aqui, se mais ou menos uma esfera, daqui até aqui, são 15 bilhões de anos-luz. O que são 15 bilhões de anos-luz? Um ano-luz é a distância que a velocidade que a luz se propaga durante um ano. Todo mundo aqui sabe que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, a luz caminha 300 mil quilômetros. Se fosse possível, é possível, você medir o tempo que a luz vai e volta daqui da Terra até a Lua, demoraria mais ou menos 2 segundos. Porque a distância entre a Terra e a Lua é da ordem de 300 mil quilômetros. Então, se eu jogasse uma luz e refletisse no espelho lá e voltasse, demoraria 2 segundos. Então, durante um ano, a luz ela caminha 9.500.000 metros. 9 bilhões de metros. Então, em 15 bilhões de anos-luz, quanto que seria essa distância? Se o universo surgiu de uma explosão inicial chamada de Big Bang, que mais ou menos aqui nesse centro aqui, então essa explosão ela surgiu de tal forma que toda aquela energia e matéria ela se expandiu. Então essa matéria aqui, ela foi até essa borda, até de cima. O que tem para lá? Ninguém sabe o que tem para lá, porque nunca chegou luz daquela região. Tá certo? Então, isso aqui seria o universo em que nós vivemos. Mais ou menos uma esfera de 15 bilhões de anos-luz de diâmetro. E ninguém sabe o que existe para cá, nem para cá, porque nenhuma informação lá. Às vezes você vê na televisão que o telescópio Hubble, que é aquele telescópio que fica em órbita da Terra, ele fotografou uma galáxia há 13 bilhões de anos, que é o objeto mais longe do universo até hoje fotografado. Já viram isso? De vez em quando aparece isso na televisão, ou não? Então, e dentro dessa, onde que estaria a Terra aqui? Oi? Bom, isso aqui não é verdade. Não é verdade, não. Ele é verdade, mas isso aqui é um desenho feito por cientistas que fizeram um certo modelo para saber como seria a distribuição de massa do universo. Seria mais ou menos dessa forma aqui. Cada uma dessas coisinhas brancas aqui seria um aglomerado de galáxias. Galáxias são aglomerados de sistemas de estrelas. Por exemplo, numa galáxia você tem bilhões de estrelas. E aqui você tem bilhões de galáxias. Então imagina quantos objetos que tem dentro do universo. A Terra, ela estaria mais ou menos nesse lugar aqui, ó. Se o universo fosse assim, se for assim, a Terra estaria aqui. Você estaria aqui, certo? A Terra, ela está dentro de chamado de um supercluster. O que é um supercluster? Super aglomerado de galáxias, chamada de Virgo, que é essa região aqui do espaço. E aí tem vários outros aglomerados. Claro, essa aqui é uma região, se eu pegasse uma lente e focalizasse aqui, eu estaria fazendo o quê? Fazendo um zoom naquela região aqui, e a galáxia que nós vivemos, que é chamada de Via Láctea, ela estaria nessa região aqui, que é o chamado aglomerado de Virgo, superaglomerado. Entenderam? Bom, uma coisa interessante aqui
é que eu falei para vocês aqui em distância, né? 9 bilhões, ó, aqui é 1000, milhão, bilhão, trilhão, 9,5 trilhões de metros. A velocidade da luz é a forma de você propagar informação mais rápida que é possível no mundo. Você não consegue propagar informação, ondas, mais rápido que a da luz. Quem de vocês sabe quanto tempo a luz do sol demora para chegar na Terra? Alguém sabe? Quanto? 8 minutos. 8 minutos. A luz que você está vendo aqui, agora, no sol, já foi gerada há 8 minutos atrás. Então, a luz demora 8 minutos para vir do sol até a Terra. Então, uma das coisas interessantes na natureza é o tempo. Né? O tempo é uma coisa que varia continuamente, certo? Nós estabelecemos o tempo em alguma certa época da nossa história e aí viemos contando esse tempo. Né? Como é que vocês contam tempo? Tem um relógio, a gente pode contar tempo através do ano, a gente pode contar tempo através do dia, certo? Mas como medir o tempo? Como vocês acham que você pode medir o tempo? Alguém sabe? Porque para calcular essa distância aqui, eu tenho que saber quanto que é um tempo, não é? Ou não? Sim. Então agora eu vou precisar de 4 voluntários aqui. Vou chamar a nossa amiga aqui que gosta de física. Como é o seu nome? Diana. Vem cá, Diana. Vou chamar mais alguém aqui. Quem mais quer voluntário aqui? Pode vir. Então, se ninguém vem, vem você também aqui. Vem. Você sabe qual foi a primeira forma, uma das primeiras formas de se você medir tempo? Hoje você tem o seu celular, você pega lá o cronômetro dele, e aí você mede tempo, não mede? Mas você sabe como que Galileu fazia para medir tempo? Ampulheta? Não. Galileu não usava ampulheta. Galileu usava pêndulo. Aqui eu tenho 2 pêndulos. Vamos deixar um com a... O que é um pêndulo? Um pêndulo é uma massa ligada a um fio. Enrolou tudo. Então a Diana vai fazer uma experiência aqui. Ela vai segurar o pêndulo mais ou menos nessa altura. E você é o? Gabriel. Gabriel também. Vai. Então você vem aqui. Gabriel. E os nossos assistentes aqui, eles vão medir o tempo. É claro que... Vem você aqui. Você é o? Breda. Breda? Isso. Breda. Você sabe usar esse cronômetro? É só apertar aqui. E aqui reseta. Dá uma olhada aí. E você é o? Caleb. Caleb. Você sabe usar esse cronômetro? Faz um teste aqui. Aperta aqui. Para. Reseta nesse. Isso. Entendeu? Tá bom. Agora a gente tem que fazer aqui uma experiência. Vem mais perto dele aqui. Esqueci o seu nome. Diana. A Diana. Então, Galileu, ele media tempo usando um pêndulo. Né? O que é um pêndulo? Os relógios antigos, ele tinha o badalo, né? Chama aquilo lá. Então, por que ele usava o badalo? Porque isto é uma referência de tempo. Então, aqui a Diana e o Gabriel, eles estão aqui com 2 pêndulos. Agora a gente tem que fazer assim. Como que eu fiz esse pêndulo aqui? Você tem um barbante, você pode fazer isso depois em casa lá. E umas arruelas de metal. Tem 5 aqui, 5 ali. Né? Então a Diana agora, vamos segurar mais ou menos no final do... Mais ou menos isso. Isso. Tá bom aí. Vem mais um pouquinho para cá. Agora os assistentes dos 2 aqui, vocês vão pegar, vocês vão fazer a medida.
do tempo. Por quê? Se eu pegar esse pêndulo e fazer com que ele oscile, né? Ele tem um movimento que se repete, é um período. Tá certo? Bom. Então, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levantar um pouquinho aqui, e na hora que vocês soltarem, vocês vão contar até 10 oscilações de ambos. Então, na hora que você soltar, vamos treinar antes, você solta e aperta, e eles vão contar até 10, na hora que chegar no 10, vocês param, tá bom? Os dois pêndulos têm o mesmo comprimento e a mesma massa, tá bom? Então, vamos lá, vocês contam, vamos fazer assim, então, eles vão contar 1, 2, 3, já, e aí vocês começam. Como que vocês vão contar? Então, vai ser assim, vai e volta, 1, vai e volta, 2, vai e volta, 3, entenderam? Então, vai. 1, 2, 3, já. 1, 8, 9, 10. Parou. Quanto deu seu tempo? É Caleb, né? 22 segundos. 22 segundos. Quanto deu seu tempo, Diogo? Breda. 21. 21. Bom, se vocês contaram 10 vezes, então qual é o tempo de um período aqui? 2 segundos. 2,1 segundos, não é isso? Então, isso aqui é um instrumento Galileu. Existe uma história que Galileu ele começou a perceber isso aí quando ele ia na igreja e o padre chacoalhava aquele coisa de incenso, né? Não sei se vocês já viram, saía aquela fumacinha, então ele ficava contando. Só que naquele tempo Galileu não tinha um cronômetro como eles têm aqui. Então, como que ele fazia isso? A história diz que ele media pela pulsação do coração dele, que é um fenômeno periódico também. Se você estiver quieto lá, não fizer nada, mais ou menos 80 vezes por minuto. Então, agora, o que você acha que acontece se eu tiver o mesmo ponto? Então, esqueci o seu nome de novo. Diana. Agora só vamos fazer uma experiência com a Diana. Olha, aqui você tem 10 arruelas e aqui você tem 5 arruelas. Quanto que você acha que vai ser o período com 10 arruelas? Menor? Maior? Vai lá, quem acha? Menor ou maior? Menor. Quem acha que vai ser igual? Ninguém. Você acha então, tá certo. Então, aqui tem 10 arruelas. Então, o Breda vai fazer o seguinte, ele vai... Vamos medir só 5 oscilações, tá certo? Vai lá, Breda, você... Vai resetar. E esqueci o seu nome de novo. Gabriel vai ficar quieto, que depois ele vai fazer outra experiência. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto deu? 21. 21. Só o nosso colega ali acertou. Dobrou a massa e o período ficou o mesmo. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse aqui, ele vai diminuir o comprimento, né? E o Caleb vai medir agora. Vai lá, Caleb. 10 vezes. 1, 2, 3, parece que está mais rápido. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Quando deu? 16. 16. Então, se você quiser mudar o tempo, o período do pêndulo, o que você tem que fazer? Diminuir o comprimento. Então, vamos fazer mais curtinho aqui, vai. Não precisa marcar, só para eles verem, vai. Vai. 1, 2... Mas assim também não dá, você tem que ficar parado. Não deu certo, vai. 1, 2, 3, 4... Parece que está mais rápido, não parece? Então, você vê o seguinte, a Diana aqui fez uma experiência que ela aumentou 2 vezes a massa com o mesmo comprimento e o período ficou o mesmo. E não aconteceu nada. O Diogo Gabriel fez a mesma experiência, só que ele manteve a massa e diminuiu o comprimento. E o período diminuiu. Então, você pode intuir que, se ele aumentar mais o comprimento, o que vai acontecer com o período? Aumentar. O que vocês fizeram aqui agora? Você já tinha feito experiência em física? Já. Essa experiência nunca fez? Não. Então, agora você sabe que... Por que a física é uma ciência natural? Porque ela é baseada em observações da natureza. É claro que você tem que saber fórmula para gostar de física? Não. O que você tem que... Por que você gosta de física? Claro que você não gosta, né? Vocês já falaram aqui, só a Diana que gosta. Ela gosta porque ela acha as coisas interessantes. Então, a primeira coisa para você gostar de física é curiosidade. Se você for curioso e querer entender as coisas, você é uma pessoa que pode gostar, não só de física, mas também de outra ciência natural. Tá certo? É claro que, como nós fizemos aqui, o período depende do comprimento, mas não da massa. Se você quiser explicar isso, aí é que entra a matemática e as fórmulas. Muitas pessoas, muitos dos alunos, quase que a totalidade dele, não gosta de física porque tem fórmula. Por isso eu falei, você pode entender física sem saber fórmula? Pode. A gente usou alguma fórmula aqui? Não. Tá certo? Então, vamos agradecer os nossos colegas, seus colegas. Tá bom. Então, essa foi uma das observações que Galileu fez, né, para medir tempo. É claro, hoje é muito fácil você medir tempo hoje. O que você faz? Você pega o seu celular e olha, tem cronômetro, tem calculadora, tem um monte de coisa. Mas a gente chega lá. Bom, vamos voltar aqui. Então, a nossa Terra, ela está, depois que você sabe medir tempo, sabe o que Galileu também tentou fazer? Ele tentou medir a velocidade da luz. Sabe como que ele tentou fazer? Ele tinha um ajudante dele, então ele ficou no morro e o ajudante dele ficou no morro, num outro morro longe, ele com uma lanterna e com o outro com outra lanterna. Então, o que ele falou para o ajudante dele? Eu vou abrir a lanterna, na hora que você vê a luz ali do outro lado, você abre a sua, e aí eu meço o tempo que eu vi entre eu abrir a minha e você abrir a sua, e eu enxergar. Como ele sabia a distância entre os morros, sabe o que ele chegou à conclusão? A luz é muito rápida. Por quê? Eu vou falar já, você vai ver um pontinho na parede ali. Já. De novo. Já. Muito rápido, não é? É claro, 300 mil quilômetros por segundo é quase que instantâneo nessa distância que a gente está. Só vai ver alguma diferença se você estiver no Sol, ou na Lua, ou coisa desse tipo. Tá bem? Mas nas distâncias astronômicas, do tamanho do universo, nós conseguimos perceber a velocidade da luz. Tanto que, se você quiser, se você tiver um dia viajando para Marte, e se você acontecer alguma coisa e você morrer, só vão saber daqui uns 20 minutos, que é o tempo que demora para uma transmissão à velocidade da luz chegar na Terra. Tá certo? 10 minutos. Bom, então, a Terra está nesse aglomerado aqui,
Essa aqui é a nossa, dentro desse aglomerado está o que vocês conhecem como a Via Láctea. É onde que o Sol está. Esse aqui é o Sol, ele está mais ou menos nessa região da Via Láctea aqui. E esta é a Via Láctea. É um aglomerado de bilhões de estrelas, né? Um aglomerado que é um espiral. Existem vários tipos de galáxia, né? No caso aqui é espiral. E dentro existe, é quase que certo que todo o centro de uma galáxia existe o que você já deve ter escutado falar, buraco negro. Já escutaram? No meio da Via Láctea tem um buraco negro. Isso aqui é uma concepção artística do que é um buraco negro. Claro que ninguém viu um buraco negro, por isso que ele chama buraco negro. Por quê? Porque o buraco negro engole ou atrai matéria, luz, qualquer coisa que passe perto do buraco negro, ele é absorvido. É atraído. Até luz, né? Mas tem uma pessoa que vocês já devem ter visto, que é esse aqui, Stephen Hawking, que falou que, na realidade, nem tudo é atraído. Existe um pouco de luz, de radiação, que sai do buraco negro. E aí, ele chamou essa radiação, que é essa coisa aqui, seria essa concepção artística, saindo aqui, de radiação Hawking. Né? Você já imaginou qual seria a temperatura do universo? Você está aqui dentro da sala, quentinho, a 20 e poucos graus. Qual seria a temperatura do universo? Se você fosse fazer uma viagem espacial, estaria longe de qualquer coisa, qual seria essa temperatura? A nossa apreciadora de física... Qual que é? Abaixo de zero. Abaixo de zero, está certo. Porque a sua escala é Celsius. Então, abaixo de zero é uma temperatura que ela espera que é muito frio. A temperatura do universo é 3 graus Kelvin. Kelvin é uma escala de temperatura em que o zero é chamado zero absoluto. Ou seja, zero é a temperatura onde não existe nenhum tipo de energia. Então, se eu for andar pelo universo aqui, a temperatura lá é mais ou menos 3 graus Kelvin. Não é zero, mas é uma temperatura muito fria. Vocês já viram temperatura? Já viu alguma coisa muito fria? Qual é a coisa mais fria que você viu? Deve ser o congelador da sua casa, não é isso? Eu vou fazer aqui vou chamar mais alguns. A menina que está quase dormindo aqui, como é que é o seu nome? Vanessa, vem cá, Vanessa, vamos acordar um pouco. Melissa, vem cá, vamos acordar um pouco aqui. Então vem a Melissa. Vou chamar uma professora também, a nossa pedagoga lá, vem cá. A pedagoga acho que nunca viu temperatura fria, né? Vamos chamar mais... Agora vamos chamar você, vem cá. Ninguém perguntou por que está saindo fumacinha aqui, né? Não é gelo seco, não. Alguém já viu isso aqui? Não é gelo seco, não. É nitrogênio líquido. Já viram? Já. A professora já viu. A pedagoga nunca viu. Não, já vi. Já viu? Já pôs a mão? Não? Não quer pôr a mão? Não, assim não, assim machuca. Vocês sabem qual que é a temperatura que está esse líquido aqui dentro? Não dá para ver ele direito, né? Porque ele cai, ó. Dá para ver o líquido? Pronto, ó. Essa temperatura do nitrogênio líquido, você pega aquele microfone lá, menos 200 graus Celsius abaixo de zero. É muito frio isso? É, muito frio. Muito frio, que agora vamos fazer, o Ricardo vem aqui, ele vai segurar aqui para não... Eu vou jogar um pouquinho de nitrogênio líquido ali dentro, Ricardo. Nitrogênio é um gás que tem no ar, né? A nossa professora de química ali. Então, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem... O que mais? Gás carbônico.
E assim vai, né? São os gases mais... E o nitrogênio é o mais abundante. Na atmosfera, ele está em estado gasoso. Para você fazer com que ele fique em estado líquido, você tem que abaixar a temperatura dele a 200 graus abaixo de zero. Então, ele está aqui, no fundo, ele está fervendo aqui, né? Se eu jogar ele um pouquinho dentro da água aqui, ele vai ferver, vai trocar calor com a água e vai... Espera um pouquinho aí, que daqui a pouco eu joguei muito, acho. Agora, a professora... Esqueci o seu... Não... Mari. Mari, ela vai... Isso aqui é um sino, né? Então, a professora Mari vai tocar o sino. Não toca, porque esse sino aqui é um sino de chumbo, né? A temperatura ambiente, esse sino não toca. Mas se a gente colocar esse sino dentro do nitrogênio, ó, o que está acontecendo aqui? Ele está fervendo. A água ferve a 100 graus Celsius. O nitrogênio ferve a menos 200 graus Celsius. A pressão atmosférica da ordem de 1 atmosfera. Né? Então, enquanto o nosso sino esfria, nós vamos fazer uma outra experiência aqui. O Ricardo ainda está... Tem gelo aqui, né? O que aconteceu? Vamos chamar... a nossa Melissa, né? Vê lá, mostra para ela que ela está realmente gelado lá. Verifica, Melissa. Pode pôr a mão. Ficou gelado, né? Então. Agora, eu vou fazer a seguinte experiência aqui. Vou encher essa bexiga. Se ela não tivesse furada. A professora, Ricardo, você pode amarrar para mim? O que o professor de química gosta é fazer PV igual a nRT, não é? Não? Não é? Química não gosta? Não gosta? Se amarrou? Isso. Então, por que a bexiga está cheia? Porque a pressão dentro está mais alta do que a pressão fora, não é isso? Ela não cai porque o ar é mais pesado. Agora, o que acontece aqui? Está cheio de nitrogênio líquido, né? Deixar ele um pouquinho aqui. Agora a nossa professora, esqueci o seu nome. Mari. Mari. Ela vai tocar o sino. Vocês viram que interessante? O sino está bem gelado, né? Nesse caso aqui, o sino está tocando, sabe por quê? Porque a propriedade do chumbo gelado é diferente da propriedade do chumbo quente. O que acontece? Nesse caso aqui, houve uma contração das moléculas do chumbo, e essa contração, ela fez com que a transmissão do som, ela ficasse mais rápida. Se eu colocar esse aqui, ó, depois pode pegar. Pega o sino. O que aconteceu? Como ele estava muito gelado, fez gelo na superfície desse sino. Certo? Concorda? Isso aqui foi um processo que você conhece como uma transformação de líquido para sólido, que é uma solidificação da água, né? E olha só o que aconteceu com o sino aqui, ó. Congelou tudo. Tá bem? Agora, o que aconteceu com a nossa bexiga? Eu vou dar aqui para o nosso colega, segura aqui.
Depois você vai ter que explicar o que está acontecendo. Hã? O que aconteceu? Você não? Oh. Dá uma dica. Mas no frio ele conta. O professor Luiz não ensinou direito o que acontece. Não ensinou isso aqui ainda? Está no primeiro ano. Olha, o ar que está aqui dentro, ele está a temperatura ambiente, não está? Na hora que ele esfria, o que acontece com a pressão dele? Diminui. Então, se a pressão diminui, então se a pressão diminui, então o que acontece com o ar lá dentro? Contrai. Na hora que eu tiro ele aqui do nitrogênio, deixa eu só termalizar mais um pouquinho aqui para a gente fazer de novo. Olha aqui. Ele está esquentando agora. Chegou a outra escola. Vocês são de Luiz Antônio? Santa Lúcia. Não era Luiz Antônio que tinha que vir? Quase lá. É perto? Perto. Não? Então, a gente já começou, mas vem aqui. Podem vir para frente. Todos vocês aqui, ó. Depois vocês vão participar também. Pode vir. Então, o que aconteceu aqui? A bexiga tem ar, o ar estava quente, o ar frio ele contrai, e na hora que ele volta, o ar esquenta e ela volta ao tamanho normal. Tem alguma pergunta sobre isso? Não. Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui, depois, isso aí é para depois. A professora Mari, acertei. Então ela está. Você já tinha visto nitrogênio líquido antes? Tinha visto hospitais. Pode pôr a mão lá dentro, bem rápido. Pode. Põe e tira. Esquentou? Não, pode pôr aqui, segura para mim. Pronto, tá bom. Queimou? Não. Não. Por que não queimou? Se ele está a menos 200 graus. Porque foi muito rápido, não deu tempo para trocar. Calor. Como a sua mão está muito quente e aqui está muito frio, e a capacidade térmica disso aqui não é tão grande, o que aconteceu foi que não deu tempo de queimar. Vocês que chegaram agora, a gente está fazendo uma experiência aqui com nitrogênio líquido. Vocês já viram isso? Não? Já? Já puseram a mão? Não. Então, vocês já comeram chips gelado? Já? Vocês já fizeram tudo, então? Quase. Bom, então, obrigado para a professora e para os dois alunos, a Melissa e o? Felipe. Por que a bexiga contrai, Felipe? Porque esfria. Esfria. Bom, já é um grande começo. Ela contrai porque ela esfria. Você não quer? Bom, para explicar para o pessoal que chegou agora, a gente estava começando a falar sobre... o universo em que nós vivemos, né? Então, já passou alguns slides. E nós estamos nessa aqui que a gente vive. O nosso sistema solar, ele está voltando aqui agora, depois desse... Eu estava falando sobre a temperatura do universo. Voltando aqui agora, o nosso sistema solar, ele está situado na Via Láctea, que é uma galáxia que tem uma forma espiral, dessa forma aqui, e o Sol, que é a estrela que que o nosso sistema solar
do nosso sistema solar, ela está mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui da Via Láctea. É claro, isso aqui não é uma foto de verdade, isso é um desenho feito. E o que a gente estava fazendo aqui é que, vocês sabem qual é a temperatura do universo? Vocês não sabem, eles sabem. Qual que é a temperatura do universo? Vamos ver se eles entenderam. 3 Kelvin. 3 Kelvin. Tá? Ela prestou bem atenção, nota 10 para ela. Professor Luiz, mais um ponto para ela, que ela prestou atenção na aula. Então, a temperatura do universo é 3 Kelvin. A temperatura do nitrogênio aqui é 77 Kelvin. O universo em que nós vivemos, claro, não na Terra, mas longe de qualquer estrela, a temperatura média, né, se você estiver aqui ao redor da Via Láctea, a temperatura é de 3 Kelvin, não é zero. Por que não é zero? Porque isso foi descoberto não muito tempo atrás, que existe ainda a chamada radiação de fundo, que é uma radiação pré-histórica desde os primórdios do Big Bang, que foi a explosão que deu origem ao universo que nós conhecemos através de uma teoria, né? Tem gente que não acredita que o universo começou a partir de uma explosão primordial, que é o Big Bang. Tá bem? Bom, então, e acredita-se não, é muito provável que todo o centro de uma galáxia existe um buraco negro. O que é um buraco negro? Um buraco negro é um objeto que tem uma massa extremamente grande, que faz com que todo ao seu redor seja atraído para dentro dele. Né? O buraco negro é uma consequência da teoria que Einstein fez da relatividade no começo do século passado. Quando Einstein fez a teoria dele, na verdade, Einstein não foi ele que descobriu o buraco negro. A teoria dele mostrava que existe uma possibilidade de você começar a aglomerar massa de tal forma que você possa fazer com que qualquer coisa, até mesmo luz, possa ser atraído para dentro dele. Mas essa pessoa aqui, todo mundo já viu na televisão, já viu na revista, ele mostrou que nem tudo é atraído. Existe um pouco de luz que sai de dentro, radiação, chamada radiação Hawking. E foi daí que essa radiação também tem uma temperatura da ordem de 3, 4 kelvins. E foi daí que a gente começou a mostrar o que é temperatura, qual é o efeito da temperatura. Tá certo? Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem me interromper, que eu respondo. Tá bem? Bom, esta é uma foto feita, eu já vou explicar o que é isso. Em 1977, alguém nasceu aqui, não os professores, os alunos. Em 1977? Não. Vocês nasceram em 1992, 3, 4. Não é verdade? Alguém nasceu em 1989 aqui? Não. Em 1977, nos Estados Unidos, foi lançado uma nave espacial chamada Voyager. E essa nave, ela viajou por todo o sistema solar, até mais ou menos, acho que Netuno, no plano. Vocês sabem que o sistema solar tem o Sol e tem os planetas que fazem a órbita do Sol. Começa com quem? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Não estou escutando. Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Essa nave espacial, ela foi mais ou menos até perto de Netuno, na órbita dos planetas, no mesmo plano. Depois ela fez assim. Quando ela fez assim, ela começou a tirar fotos dos planetas. É como se eu tivesse no chão os planetas e eu tivesse aqui em cima tirando fotos. Essa é a foto mais longe de um objeto, de uma nave espacial tirada da Terra. Então, esse pontinho aqui, ó, seria o que é o Sol. Aqui teria Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então, aqui tem uns pontinhos aqui, que foi a foto tirada por essa nave. E aí, claro, são várias fotos, estão vendo aqui? Compostas,
Então, essa é a foto tirada até do lugar mais longe até hoje atingido por um objeto construído pelo homem, que é essa nave. E essa nave, coitada, ela continua viajando em algum lugar do espaço aí, cuja temperatura é 3 Kelvin. Então, todo mundo já sabe qual que é a temperatura do universo, mais ou menos, nessa região. Tá bem? O que acontece se nós estivéssemos em Marte e quiséssemos observar a Terra? Tirar uma foto. Como nós veríamos a Terra? Então, isso já foi feito. Naqueles robôs que estiveram em Marte, que estão ainda, dois deles ainda estão trabalhando lá, eles tiraram uma foto. Aqui é o Sol, aqui está a Terra, aqui está Marte. Então, Sol, Terra, Marte. Então, se eu tirar uma foto da Terra, então olhando para a Terra, todo mundo consegue enxergar aqui? Então você tem Marte aqui, Terra, e aqui no fundo tem Júpiter. Então, olhando daqui, o robozinho, os robôs, aqueles carrinhos que estão lá, eles tiraram uma foto, e nessa foto aqui, olhando de Marte, eles observaram aqui, esse pontinho aqui, quase não dá para enxergar, a Terra, e esse aqui, Júpiter, porque ele estava olhando aqui. Agora, se você fizer um zoom aqui, você consegue ver mais ou menos isso aqui. A Terra, olhada de Marte, é que nem a Lua, tem fases, né? E essa aqui é a parte clara da Terra, e aqui é a parte escura, que a parte clara está voltada para o Sol. Certo? Bom, então, essa aqui é a Terra visto de Marte. É real isso, é de verdade essa foto, não é uma montagem. Até aqui, ó, isso aqui é uma montagem, isso aqui também é uma montagem. Nunca ninguém tirou uma foto da nossa Via Láctea desse lugar aqui. Mas a partir daqui, isso é real e isso também é real. O que acontece se eu ficar mais próximo da Terra? Aqui vale algum parênteses. Tudo começou com Galileu. Não sei se vocês sabem da história. Galileu, na verdade não foi ele, mas ele utilizou uma luneta para observar o céu, e aí ele descobriu uma série de coisas. Ele descobriu os anéis de Saturno, ele descobriu as luas de Júpiter, ele descobriu que a Lua não é uma superfície, está cheia de buracos, e assim vai. Então, tudo começou com Galileu no século XVII, 1600 e pouco, com a invenção dessa luneta aqui, e hoje nós temos a possibilidade de vários telescópios, inclusive o telescópio Hubble, que faz 15 anos que está no espaço, tirando uma quantidade enorme de fotos. Né? A 100 mil quilômetros da Terra, isso é uma foto real, né? Mais ou menos 1/3 da distância entre a Terra e a Lua, você consegue enxergar a Terra dessa forma aqui, ó. Um monte de estrelas aqui e a Terra aqui. Estrelas das outras galáxias, ou mesmo da Via Láctea. Né? O que acontece se eu aproximar mais essa... Isso aqui é 10 mil quilômetros de altura. Quanto que é 10 mil quilômetros? 10 a 7 metros. Vocês acham que entendem essa notação, né? Sim? Notação científica, né? Só retornando aqui, para aqueles que vocês chegaram... Esse aqui seria, se nós pudéssemos desenhar o universo que nós vivemos, esse seria o universo aqui que nós vivemos. Se vocês sabem qual que é o raio do universo que nós vivemos? A diâmetro, desculpe. 15 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz viaja durante um ano. Um ano-luz é 9,5 trilhões de metros. Então, 15 anos-luz seria 15 vezes esse número aí. É muito grande, não é? Então, seria esse universo, e a Terra estaria nesse lugarzinho aqui, ó, num aglomerado chamado Super-Vigo, dentro da Via Láctea, que tem um buraco negro no centro, e aqui seria uma foto real do Sistema Solar, aqui seria a Terra vista de Marte, e aqui seria a Terra vista de um satélite que está entre a Terra e a Lua,
aqui seria a Terra vista 10 mil quilômetros através de um satélite, por exemplo, meteorológico, e aqui seria a América do Sul vista de uma distância da ordem de 1.000 quilômetros, não é muito alto, ou é? Né? Se eu aproximar mais, a 100 quilômetros de altura, você já consegue ver alguns detalhes. Inclusive, ó, você está aqui, ó, aqui é São Carlos. Aqui está Piracicaba, né? Aqui, ó. Não está muito longe. E vocês são de? É perto da onde? Araraquara. Então, Araraquara tem Américo Brasiliense. É para que lado? Para cima, para baixo? Oi? Do lado de Américo? Então, Santa Lúcia é por aqui. Aqui. Então, está mais ou menos aqui, vocês estão aqui, vocês andaram para cá, chegaram aqui, eles vieram daqui para chegaram aqui. Tá certo? A 100 quilômetros de altura, daria para ver assim. O que acontece? Agora vamos fazer uma viagem em escala, de tamanho. Tá certo? Nós vamos diminuir, vamos ficar mais perto. Entenderam ou não? A gente saiu 100 mil quilômetros, agora estamos em 1.000 quilômetros, não, estávamos em 1.000 quilômetros, agora vamos até 100 quilômetros. O que vai acontecer? Agora já dá para ver mais ou menos a cidade de São Carlos aqui, olha. Onde que vocês estão? Aqui. Sabia? Se você tiver a 1.000 metros de altura, num balão, você consegue tirar uma foto e vocês estão aqui, ó. Isso aqui é o teto desse. E aqui, do lado de fora, tem uma árvore. Depois você vai lá e vê a árvore, né? Não sei se é a mesma. E tem folhas. Agora nós vamos entrar na parte de biologia, né? Não é isso? Que faz parte da física. Então, o que acontece se eu ir fazendo cada vez mais próximo da folha? Ó, aqui é uma árvore e a árvore é composta por folhas. Aqui você consegue já separar uma folha. Quantos metros você está da folha? 1 metro. Se você chegar a 1 metro da folha e olhar, você vai ver mais ou menos isso. 10 centímetros você consegue já separar uma folha da árvore, certo? O que acontece se eu... 1 centímetro. 1 centímetro você já não consegue olhar, né? Porque o seu olho tem... mais ou menos ele consegue enxergar a uns 15 centímetros, 10 a 15 centímetros, que é chamado ponto próximo. Então, aqui teria que ter uma lupa, uma lente. Se você ficar 1 centímetro, que é 10 a menos 2 metros da folha, o que você veria? Você veria... agora a professora de biologia vai ter que me ajudar. Esses aqui são caules, né? Caules. E esse aqui são... Os caules estão ligados aqui à parte do tecido da folha lá. Né? Ó, aqui está o caule a 1 milímetro. Se eu ficar a 1 milímetro dessa folha, eu enxergo aqui o caule e aqui já alguns vasos que transmitem o nutriente que é produzido aqui nas células da folha. Não estou falando besteira, não, professora? Não. Tá ok? A professora de biologia está me dando uma ajuda nessa parte mais de nomenclatura, porque também não lembro tudo, né? Biologia é muito termo, né? Física é muita fórmula também, né? Não é isso? Bom, depois de volta lá. 1 milímetro. Alguém sabe o que é isso? Vamos pegar o... A gente já fez... Vamos chamar aqui... Quem está aqui querendo falar alguma coisa? A senhorita aqui. A senhorita chama? Cíntia. Cíntia, você sabe o que é isso aí? Não? Você nunca viu isso? Mentira, você já viu. Você sabe? Cabelo? Cabelo. Uma salva de palmas para o nosso colega ali.
Então, Cíntia, você já viu sua ponta do cabelo? Não desse jeito. Isso é a ponta de um cabelo. Toda ponta de cabelo é mais ou menos assim. Então, se você pegar um microscópio e olhar a ponta do seu cabelo, você vai ver um negócio feio assim, não é? Você nunca imaginou que o seu cabelo era tão feio. E não adianta você passar nenhum tipo de creme que a sua ponta vai ser sempre dessa forma aí. Se você cortar ou... Se você cortar com uma bela de uma tesoura, ela vai ficar menos... Eu acho que até essa daí foi cortada com uma tesoura ruim, né? Então, voltando aqui, 1 milímetro é uma distância que você não consegue mais. Você tem que ter um instrumento óptico para olhar. Nesse caso aqui, você tem que ter um microscópio. E aqui também tem, para você olhar. Você sabe quanto que mede o seu cabelo? Acho que aqui ninguém sabe, nem a professora de biologia. Quanto mede o cabelo de uma pessoa? Depois você chega em casa, pega um pedaço do seu cabelo, coloca e mede com a régua. Dá para medir? Não. Ninguém aqui sabe, nem o professor. O Luiz não sabe? Ele fez isso aqui na USP, ele nem lembra mais, né? Ele fez a experiência aqui, como medir o fio de cabelo. 100 micrometros. 100, 80, depende da pessoa, né? O diâmetro desse cabelo daqui até aqui tem mais ou menos 100 micrometros. Você já viu falar naquele propaganda de shampoo, que é shampoo com ceramidas? Já viu? Já? Isso aí todo mundo já viu. A ceramida é um tipo de proteína que fica... Está vendo essas escamas aqui? Todo o cabelo tem essas escamas aqui, está vendo? Ele é uma coisa que faz com que isso aí não fique tão pronunciado. Então, se isso aí não tiver escamando, ou seja, estiver abrindo, o cabelo não fica brilhando. Se ele estiver todo juntinho ali, o cabelo brilha. Tá certo? Bom, então voltando, a 1 milímetro você vê a folha. Então isso aqui era só para você ver. A 100 micra, que é da ordem do diâmetro do cabelo, você consegue enxergar células, tá? Essas coisinhas aqui são células daquela folha que está aqui na árvore não é verdade? É verdade, sim. Pegamos uma folha aí e começamos a fazer uma foto de uma atrás da outra aqui. Isso a 100 micrometros de distância. A 10 micrometros de distância, você consegue ver células individuais. Né? Você vê que biologia também é física, né? Ou a física dá uma ajuda à biologia. Então, olha, essa aqui são células. 100 micrometros de distância. Interessante, nós partimos de quanto da Terra? 100 mil quilômetros. Agora estamos a 100 mil quilômetros, agora estamos a 10 a menos... 100 mil quilômetros é 10 a oitava... Não. 6, 8. 10 a 8 metros, agora estamos a 10 a menos 5 metros. A 1 micrômetro você conseguiria enxergar ou enxerga essa célula aqui, que é o núcleo da célula. Não, na verdade não. Aqui é 10 micrômetros você consegue identificar uma célula e a 1 micrômetro consegue identificar o núcleo da célula. Aqui tem uma interessante. Até aqui você consegue observar isso com um microscópio, aquele comum de lente e tudo. A partir daqui não mais. E essa foto não é feita mais com microscópio óptico, é feita com microscópio chamado microscópio eletrônico. Não usa mais luz, usa elétrons. Tá certo? Por que você não consegue mais observar coisas com menos de 10 micrômetros com microscópio óptico? Hoje vocês vão aprender à tarde sobre lentes, luz, né? Alguém saberia dizer? Não. Acho que isso você também não sabe. O professor não ensinou ainda. Porque a luz, ela tem uma propriedade chamada comprimento de onda. Você só consegue observar coisas
do tamanho ou da ordem do comprimento de onda. E a luz ela tem um comprimento de onda da ordem de 1 micrômetro. Coisas abaixo disso você não consegue enxergar. Então você tem que usar elétrons. Então essa aqui é uma foto de microscopia eletrônica. Se eu continuar fazendo zoom aqui, 1000 angstroms, isso aqui são chamados cromossomos. Né? Você já deve ter aprendido isso em biologia. Isso é uma foto real. É assim que é o seu cromossomo. Né? 10 a menos 7 metros. Isso aqui é 1000 angstroms de distância entre o cromossomo. A 100 angstroms, você consegue pegar essa parte aqui. O que é isso aqui? DNA. Né? Toda a sua informação genética está no seu DNA. Então, o seu DNA, isso é uma foto real, é dessa forma aqui. Depois vou falar um pouco sobre o DNA. Aqui já não é mais uma foto real. Né? Aqui está 100 angstroms, 10 a menos 8 metros. Se eu fizesse um zoom nessa região interna aqui, o que eu veria? Conseguiria ver os chamados blocos cromossômicos. Estou certo, professora? Então, isso aqui tem uma distância de 10 a menos 9 de metro. Um cabelo tem 100 micrômetros, 10 a menos 6. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de vezes, 1 milionésimo de vezes menor que isso. Igual, que um fio de cabelo, isso. Tá certo? Se eu começar a fazer mais e mais um, o que eu vou ver? Isso aqui. Isso aqui é uma foto real ainda do que seria um átomo. Né? É claro, você deve ter aprendido na aula de química, não é isso, professora? Tem algum professor de química aqui? Não. O senhor é o professor de português, tá certo? Depois a gente faz também alguma brincadeira com português. Então, se vocês aprenderam em química que o átomo é composto por um núcleo que é o quê? Orbitado, rodeado por elétrons, não é isso? Isso é um modelo para você entender. Na realidade, mais ou menos isso que acontece. No fundo, você não consegue enxergar os elétrons. Né? Não tem jeito de você enxergar os elétrons porque eles são partículas subatômicas. E o que acontece no mundo subatômico não é o que acontece no mundo real de vocês. Nosso. Né? Então, isso aqui seria mais ou menos esse aqui. Você tem um núcleo chamado eletrosfera, onde você tem os elétrons. Então, seria isso aqui a nuvem eletrônica. Né? Dentro do átomo, isso aqui, olha, 10 a menos 10 metros, ou 100, chamado 100 picômetro. Né? Então, será que é possível enxergar o núcleo? Não sei. Se fosse possível, o núcleo daria para você enxergar se você tivesse um microscópio de 1 picômetro, 10 a menos 12. Isso não é uma foto real. Né? O que tem dentro do núcleo? Nêutrons e prótons. Então, dentro do núcleo teriam os nêutrons aqui, os prótons. Se você tivesse um microscópio que você conseguiria enxergar a 100 femtômetros, 10 a menos 14 de metro, você estaria vendo os núcleos. Os núcleos não, os prótons e os nêutrons. Certo? Existe alguma coisa dentro dos prótons e dos nêutrons? Quem sabe? Hã? Carga elétrica. Carga elétrica, tá certa. Seu nome é? Liz. Liz. Dentro de núcleo tem prótons e nêutrons. Os nêutrons não têm carga elétrica, mas os prótons têm carga elétrica. Agora,
Os prótons, nêutrons e elétrons não são as partículas menores que existem no universo. São os chamados quarks. Dentro dos nêutrons e dos prótons existem os quarks. Já viram falar nisso? Não é aquela aveia quaker, é quark. Né? São os tijolos fundamentais. Claro, isso aqui é uma figura lá que seria um quark, mas nunca ninguém viu isso aqui ainda. Né? Então, dentro do elétron e dentro do próton existem quarks, que são os tijolos fundamentais que formam essas partículas subatômicas. Veja que você está numa distância 10 a menos 16 metros. O professor de português sabe o que é 10 a menos 16 metros? Eu sei que é multiplicado, é 10, coloca 10 vezes 10 vezes 10, 16 vezes, mas negativo, eu acho. Nota 0 para o professor de português. Não sabe o que é 10 a menos 16 metros. 10 a menos 16 metros é 0,00016 zeros 1. Muito pequeno, não é? De metro. Brincadeira, professor. 10 a menos 16 é um número muito pequeno. Significa que, se fosse possível enxergar a 10 a menos 16 metros, você conseguiria ver um quark, que é o tijolo fundamental que forma tudo. Ou seja, os quarks formam os prótons, os nêutrons e os elétrons, e os nêutrons e os elétrons formam os átomos formam as moléculas, e as moléculas formam, por exemplo, o DNA forma as pessoas somos nós, e assim vai, tá certo? Existe um microscópio que você consegue enxergar quarks, ou coisas desse tamanho? Não existe. Não. Vocês aqui de Santa Lúcia, lá não tem microscópio que enxerga essa? Não? Ninguém? Alguém sabe aqui? Cadê a nossa consultora aqui? Não? Está com medo? Existe. O homem criou um microscópio que consegue enxergar quarks. Até agora não enxergou nada, mas esperamos que no futuro... E vocês sabem onde é que está esse microscópio? Não? Então eu vou mostrar. Aqui, ó. É possível enxergar dentro dos átomos? Sim, é possível. Vocês já devem ter ouvido falar no LHC. É um acelerador de partículas que fica na Suíça. Já viram? Ó, LHC é um colisor de hadrons gigantesco. Isso é a tradução daquele Large Hadron Collider. Isso aqui algum lugar aqui tem, é Suíça, outro lugar acho que aqui é Suíça e aqui deve ser França. Existe um túnel a 100 metros da superfície, onde fizeram, aqui está uma pessoa andando, está vendo aqui uma pessoa andando em bicicleta, dentro desse túnel, estão vendo? Esse túnel aqui tem 27 quilômetros. Dentro desse túnel existe um tubo, aonde são acelerados prótons e antiprótons, e esses prótons e antiprótons são acelerados a uma velocidade enorme, que faz com que eles colidam, e essa colisão é tão forte que é previsto que os prótons e os nêutrons sejam quebrados e apareçam os quarks. Como é que se detecta um quark? Ou uma coisa bem pequena? Para você detectar isso aqui, ó, você tem que ter um negócio que dá 10 vezes mais o tamanho dessa sala aqui. Para detectar alguma coisa que é 10 a menos quanto? 16 metros, você tem que ter um equipamento fabuloso, enorme, que é esse detetor aqui. São
3 detetores nesses. Tem o Atlas e o outro não me lembro o nome. Tá vendo? Isso aqui é uma sala. Aqui não dá para ver uma pessoa aqui, mas uma pessoa seria uma coisinha desse tamanho aqui, ó. Né? Tá certo? Esse acelerador enorme de partículas, ele fica por todo esse túnel que está a 100 metros da Terra. Isso aqui é o túnel. As partículas elas andam dentro de um tubo que fica dentro desses equipamentos aqui, um tubo bem fininho. Você sabe qual é a temperatura que fica esse tubo? Não sabe. Não deve saber mesmo. 1 Kelvin. 1 Kelvin. Mais frio que o universo. Tá bem? Na verdade, 1,5 Kelvin. A temperatura daqui. Você tem que fazer com que 27 quilômetros de tubo fique frio. Né? Muita energia que é consumida. Tá bem? Antes de eu entrar no próximo, como o pessoal chegou um pouco mais tarde, nós vamos fazer aquela brincadeira com eles, né? Vocês concordam? De medir o tempo. Vocês já sabem, mas não falem nada para eles. Vamos ver se eles conseguem descobrir. Eu preciso de 4... Oi? Mais uma meia hora. Tá. Então, precisamos de 4 voluntários aqui, que nós vamos fazer uma experiência com vocês. Vamos chamar aqui as 2 senhoritas aqui que estão... Podem vir. Vamos pegar agora 2 rapazes. Algum voluntário? Não? Não? Todo mundo aqui está com medo? Então, já que não... As 2 podem ficar aqui. Você me ajuda, Rita? Pode vir. Você também. Vamos lá. Então, nós vamos fazer uma experiência aqui. Vocês já fizeram experiência em física? Não. Não. Não? Depende. Qual tipo de experiência que você fez? Nenhum. Nenhuma. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Quem que vai ser o assistente? Os 2 vão ser assistentes. Você vem aqui. As 2 garotas ficam aqui. Você aqui. Pode vir aqui. Está com medo? Pode vir aqui. Nós vamos criar um buraco negro agora, tá bom? Brincadeira. O seu nome é? Mário. Mário. Luana. Daniela. Vitor. Vitor. Vocês fiquem quietos, tá bem? Não contem o que vai acontecer. Eles vão ter que descobrir, tá bom? No começo da palestra, eu falei um pouco sobre medida de tempo. Como que se começou a medir tempo e padrões de tempo? Tá? Foi uma das primeiras pessoas que começou a medir. Claro, o tempo é uma coisa que já vem se medindo há milhares e milhares de anos. Né? Você pode medir tempo através do ano, do dia, das fases da Lua e assim vai. Tá bom? Galileu, ele começou a perceber, começou a medir tempo e propriedades, percebendo quando o padre, ele vai e chacoalha aquele negócio que tem uma fumaça, né? Já viram isso aí? Então, ele começou a perceber que aquilo tinha um certo padrão. Então, perdi meus pêndulos? Não, estão aqui. E nós vamos fazer agora... Vocês já fizeram a experiência de física? Não. Não tem nenhum professor de física aqui, só de português? Só português? Então ele não sabe como medir tempo, né? Não. Então, vem mais para cá. As garotas vão fazer a experiência e eles vão ser os assistentes. Vem mais para cá, você também. Agora, vamos ver se você sabe usar um cronômetro. Eu acho que você fica com o microfone, se eles fica do outro lado, assim, se perguntarem.
Ó, segura aqui. Isso é um cronômetro. Isso é um cronômetro. Tá certo? Como é que o cronômetro funciona? Você tem 2 botões. O do lado direito, aperta ele. Dispara o cronômetro. E se você apertar de novo, ele para. Tá certo? E o do lado esquerdo, reseta. Entenderam? Tá bom. Agora, o pêndulo, o que que é? É um fio ligado a um peso, né? O peso aqui, ó, são 5 arruelas. E aqui também são 5 arruelas. Vocês sabem o que vai acontecer, então depois eu vou perguntar. Eles têm... Está com medo, é? Bem mais para cá. Agora vocês, assistentes, vão fazer assim, vocês vão pegar aqui, você tem que ficar com a mão firme, hein? Não pode... E aí eu vou soltar, então ele vai oscilar. E aí vocês aqui vão contar até 10. E você, quando eles começarem a contar, então como que conta? Vou largar ele, ó. 1, 2... Na hora que der 10, você para. Na hora que começar, na hora que eu falar já, você começa, tá bom? Então você puxa o dela e você puxa o dela, tá certo? Então agora vocês contam 1, 2, 3 e já, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Solta. Epa, deu errado aqui. Interferência. Volta, volta, volta. Mais espaço. Vocês estão muito afobados. Ela está nervosa. Tá certo? Então, vai lá. 1, 2, 3, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já. Parou. Quanto deu o seu tempo? 20 segundos e 31. O dele deu quanto? Você coloca lá. 17 segundos. 17 segundos? O dele está errado, não está? Tá. Você mediu errado. O dele está certo, não está? Quanto que era para dar? 21, acho que você contou um a menos ou um a mais. Acho que foi um a menos, não foi? Ah, ele contou um a menos. Se eu medir 10 oscilações, qual que é o período do tempo que ele vai daqui até aqui? 2 segundos, não é isso? Então agora, como ele mediu errado? Não, ele perdeu uma só. Agora aqui tem... Cada um desses aqui tem 5 arruelas. E aqui temos 10. O que vocês acham que vai acontecer com o período quando eu dobro a massa? O que vai acontecer? Diminuir a velocidade. Bom, vamos lá. Agora... Não. Primeiro você vai fazer aqui. Vai. Só ele, hein? Tá. Eu vou falar. 1, 2, 3, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto deu tempo? 21 segundos. 21 segundos. Mudou o tempo? Não. Ué, por que eu aumentei 2 vezes a massa, mudou o tempo? Não mudou o tempo. O tempo é mais ou menos o mesmo. Por quê? Isso é uma experiência. Física é uma ciência natural. Vocês sabem, né?
Depois eu vou fazer uma pergunta, ver se vocês estão lembrados, hein? A massa do pêndulo é o dobro em comparação com esse, mas o período é mais ou menos o mesmo, 2 segundos. Por quê? O período não depende da massa. Isso é uma ciência natural. Experimento. Por que você não gosta de física? Quem gosta de física aqui? Ninguém. 2. É a média mesmo, não? Você não gosta de física porque você não consegue decorar fórmula? É isso? Hã? Não entende nada? Por que você não entende nada? Porque o professor não explica direito. Bom, sempre tem que ter um culpado, né? O professor é o mais fácil de culpar. Você não gosta de física porque você acha que física é só decorar fórmula. Você gosta de música? Quem gosta de música? Quem sabe ler partitura? Bom, então, para saber música, não precisa saber ler partitura. Não? Para gostar de física, precisa saber fórmula? Não. Precisa saber, ou precisa ser curioso, precisa querer entender as coisas que acontecem. O que vocês fizeram aqui foi o quê? Uma experiência. Verificou-se que, se eu aumentar a massa, o período fica o mesmo. Nós vamos diminuir aqui. Agora você que vai fazer o experimento. Você também. Pega metade só. Metade do comprimento. Isso. Então, vamos lá. Puxa aí. Vai. 1, 2, 3, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou. Quanto deu? 15 segundos. 14. 14, 15. Então o período dá 1,5. O período diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Por quê? Então, o período depende do quê? Vocês sabem. Do comprimento da corda. Não depende da massa. Então, veja bem, o comprimento, tá o quê? Vocês entenderam? Falei alguma fórmula aqui? Não. O comprimento do período, o comprimento da corda é o que determina o período do pêndulo. Não é isso? Entenderam? Muito bem. Alguma pergunta? Não. Então tá bom. Podem. Obrigado pela sua colaboração. Um aplauso para eles. Então, vamos terminar. Só vou explicar aqui mais 3 transparências, é rápido. Quais foram as 3 coisas, 3 descobertas que revolucionaram a humanidade no século passado? Não nesse ainda, porque estamos começando. Vocês sabem? 3 descobertas que revolucionaram o mundo em que vivemos no século passado. Primeira, energia nuclear, né? Que pode ser usada tanto para o mal, né? Aqui é uma explosão de uma bomba atômica, e aqui a Angra 2, a usina nuclear que gera eletricidade. E esse aqui, Henri Becquerel, né? Nessa professora de química lá, Henri Becquerel, foi quem descobriu a radioatividade. Essa descoberta mudou o mundo no século passado. Outra descoberta que mudou o mundo, professor de biologia. Esse aqui, chama Watson e outro Crick. Foram que descobriram como que é o DNA de uma pessoa. Tá certo?
Todas as informações, tudo que você é hoje depende do seu DNA. Está escrito no seu DNA. Então, a descoberta do DNA, de como que ele é, essa forma peculiar, que é uma hélice virada, modificou a biologia no século passado, tanto que você hoje vê falar sobre alimentos transgênicos, você vê falar sobre clonagem, você vê falar sobre o que mais? Cura de doenças a partir de modificações genéticas, não vê isso toda hora, vê falar isso? Tudo isso foi possível a partir da descoberta dessas duas pessoas aí, James Watson e Frank Crick, é isso. Tinha uma outra mulher, mas ela morreu, coitada, e não está aí. Qual foi essa? Alguém sabe? 3, essa é a última. Duvido que alguém saiba isso. Foram descobertas, na verdade foi uma invenção. Essa não foi uma descoberta, foi uma invenção. Alguém sabe o que é isso aqui? Ninguém sabe. O professor de português sabe o que é isso? Micro-onda. Ninguém sabe, o Luiz foi embora lá, né? A Rita sabe, não sabe? Sabe. Bom, você não sabe o que é isso, mas todo mundo usa isso. Onde que está isso aí? Isso é um transistor. Você sabe para que se usa um transistor? Transistor. Você não sabe para que usa, mas você usa toda hora, todo dia você usa alguma coisa que tem um transistor. Quem aqui tem um celular, levanta a mão. Todo mundo. Você sabe o que tem dentro do celular? Transistor. E você sabe o que tem dentro de um computador? Transistor. Você sabe o que tem dentro do seu relógio digital? Transistor. Você sabe o que tem dentro da televisão? Transistor. Você sabe o que tem dentro vamos lá. Tem tudo. Qualquer equipamento eletrônico hoje tem um transistor dentro. O transistor foi essencial para se desenvolver praticamente toda a parte eletrônica que você tem hoje. O computador que eu uso, essa tela aqui, o microfone, esse aparelhinho aqui, toda a parte de telefonia celular. Por que você acha que... eu esqueci de mostrar também. E ele revolucionou também a comunicação de dados, né? O professor de português sabe o que é isso. Não sabe? Fita, você nunca viu uma coisa dessa, viram? Já? Nossa, vocês são velhos, hein? Uma fita cassete. Você sabia que se tocava música antigamente usando isso? Sabia. Você usa o que hoje para tocar música? MP3. Isso aqui não é tão velho assim, né? É uma fita de vídeo. Ó, o seu pai e a sua mãe escutavam música aqui. O seu pai e sua mãe assistia vídeo aqui. Você sabe o que é isso aqui? CD. Provavelmente você pode ter escutado música aqui. Isso é um CD do PlayStation 1. Vocês já jogaram PlayStation 1? Já. Vocês já jogaram PlayStation 2? Que é esse aqui, ó. O que ele tem aqui? Ups. Eu preciso de um... Vem você aqui. Estou acabando, viu, Benê? Estou acabando. Segura aqui para mim. Segura esse também. Isso. Mostra lá para o pessoal.
Vira. Esse aqui, ó. Esse é o PlayStation 1. Esse é o PlayStation 2. E esse aqui acho que ninguém quase jogou. Alguém já jogou PlayStation 3? Já. Tá certo. Então aqui você tem 3 coisas. Eles são a mesma coisa? Não. Não. O que é aquilo ali? Isso aqui, o que é? Isso aqui é um CD, isso aqui é um DVD, e o que é isso aqui? Blu-ray. Vocês, nota 10, hein? Vocês não estão falando nada? Blu-ray. Já viram falar Blu-ray? O que é um Blu-ray? Boa resposta, que está na minha mão. Você vê que aqui você tem um CD, um DVD, um Blu-ray. Você sabe quanto que é armazenado de dados aqui? 600 megabytes, 8 gigabytes e aqui 50 gigabytes. Agora você vira ao contrário. O que é diferente? Mais grosso não, filho. É tudo do mesmo tamanho aqui, ó. Não. O que mudou em cada um deles? Por que um armazena 50 gigabytes e outro armazena só meio gigabyte? Isso o professor Vanderlei vai falar para vocês na aula da tarde. Né? Ele vai falar sobre lentes, ótica, difração, não é isso? Então depois vocês perguntem para ele por que no mesma quantidade de espaço você consegue armazenar mais quantidade de informação do que nesse aqui. Isso aqui é uma evolução do tempo, né? PlayStation 1 era CD, PlayStation 2 DVD, PlayStation 3 Blu-ray e o PlayStation 4 não tem ainda. Esperem ainda aqui. Mas não vai ser mais disco óptico. Isso aqui está morrendo. Tá bem? Bom, já estamos na hora, né? Eu agradeço a presença de todos. Depois, quem quiser do pessoal aqui, ver o nitrogênio aqui, que vocês não viram, né? Enquanto o professor Vanderlei faz a montagem dele aqui, nós vamos terminando aqui. E à tarde, o professor vai falar sobre ótica, né? Lentes. Não esqueçam de perguntar qual que é a diferença do CD, do DVD e do Blu-ray para ele. E qual que é a temperatura do universo? 3 Kelvin. Tá bom? Vocês aprenderam. O período de um pêndulo depende da massa? O período do pêndulo depende do quê? Quanto maior o comprimento, maior o período. Quanto menor o comprimento, você pode saber física sem saber fórmula. Tá certo? Sim. Ok. Alguma pergunta? Então isso é um transistor. Tá ok? Obrigado para todos e até a tarde.